Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, eu estou aqui com uma palavra bíblica, uma palavra para ativar a fé dentro do seu coração, para nós termos um tempo de busca, de oração, de comunhão, de unidade aqui entre os irmãos. Uma bênção, meus irmãos, estar aqui com vocês. Começar mais essa manhã. Você está começando o seu dia, quem sabe se levantando ou tomando seu café, ou já até no seu trabalho, mas debaixo da graça de Deus. Nós estamos aqui fortalecidos no Senhor, debaixo da graça de Deus. Um bom dia para todos vocês. Bom dia, Sônia. Bom dia, Márcia, João, bom dia. Bom dia, Raquel, Cris, bom dia, Andréia, Silvia, Rodrigo, Raquel, bom dia, Simone, Priscila, bom dia Silvana, bom dia Val, que Deus abençoe todos vocês, queridos. Que bom, né, começar mais uma manhã, começar mais um dia debaixo da graça do nosso Deus, nosso Senhor que nos fortalece. Um bom dia Maria Tereza, bom dia Gi, bom dia Silmara, seu Durvalino, Bia, bom dia. Bom dia, Silvia. Mari, bom dia. Isso aí, queridos. Vamos lá, hoje é dia 23 de julho. Jesus é o nosso Senhor, nosso Salvador. E a gente vai começar o nosso dia orando. A oração é o que nós temos de mais importante para fazer nesse exato momento. Então vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus sobre nós, em nome de Jesus. Senhor, eu entrego nas Tuas mãos o nosso dia, eu entrego nas Tuas mãos, Senhor Deus, a nossa família, eu entrego nas Tuas mãos, Senhor Deus, a nossa casa, que a Tua presença venha sobre nós, nos fortaleça, nos abençoe, fala ao nosso coração nessa manhã, Senhor, ministra o nosso coração nessa manhã, toca-nos com Tua graça, Deus, toca-nos com Teu amor, toca-nos, Senhor Deus, com a Tua presença, vem, Senhor. Fala conosco. Senhor Deus, entregamos a Ti, Senhor Deus, nossa família, a nossa casa, entregamos a Ti o nosso dia de trabalho, entregamos a Ti os negócios, Senhor. Declaramos hoje é um dia de bênçãos, declaramos hoje é um dia de crescer, de prosperar. Hoje é um dia, Senhor Deus, de mergulhar na Tua presença, hoje é um dia de viver o extraordinário. Senhor, em nome de Jesus, traz revelação da Tua palavra ao nosso coração. Em nome de Jesus, entregamos a Ti o nosso dia, Senhor. Amém. Amém, queridos. Dia 23 de julho, hoje o nosso tema é mantenha os olhos no Senhor. Mantenha os olhos no Senhor. Provérbios 23, versículo 26, diz assim: Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. Nós estamos estudando o livro de Provérbios nesse mês de julho e temos crescido bastante, né? Quem aqui tem aprendido e crescido com a palavra de Deus, escreve aqui nos comentários: eu tenho crescido. E aí nós não podemos deixar de compartilhar aqui o nosso devocional, vou fazer isso. Eu tinha esquecido, mas já me lembrei. Vou compartilhar, que eu tenho crescido bastante aqui com Provérbios e não posso deixar de compartilhar essa bênção. Tá lá, já compartilhei. Você também, vou pedir a gentileza de compartilhar, e assim que você compartilhar, escreve nos comentários aí, Jesus. Assim que você compartilhar, escreve nos comentários aí, Jesus. Quem tem crescido nesse mês de julho? Olha lá, a Silvana disse: eu tenho crescido. A Rose: eu tenho crescido. Márcia: eu tenho crescido. A Gi: eu tenho crescido. Muito bem. Eu também tenho crescido, em nome de Jesus. E o versículo de hoje que nós lemos é Provérbios 23, versículo 26. Meu filho, dê-me o seu coração. Quem aqui já entregou o coração a Jesus?
Escreve aí nos comentários também, vamos interagir no nosso devocional. Escreve aí, eu sou um filho de Deus. Você que já entregou o seu coração. Entregar o seu coração e entregar todo o seu ser ao Senhor. Quem aqui já entregou todo o seu ser ao Senhor? Escreve aí nos comentários, eu sou um filho de Deus. Talvez você está aqui hoje e você ainda não se sente seguro que você entregou o seu coração ao Senhor. Esse é o momento de você fazer isso, de você entregar o seu coração ao Senhor totalmente, sem receios, sem medo. Entregar o seu coração ao Senhor sem reservas. Entregar todo o seu ser ao Senhor, toda a sua vida ao Senhor. Meu filho, dê-me o coração. É Deus falando com você. Meu filho, me dê o seu coração. Entregue o seu coração. Entregue o seu coração ao Senhor. Entregue tudo que você tem. Seja as coisas que você considera aí muito boas, sejam as coisas que você considera que não são tão boas, são ruins. Entrega tudo. Entrega tudo nas mãos de Deus. Entrega nesse momento todas as coisas na mão de Deus. De repente, alguns até pensam assim, meu Deus, eu não tenho nem muita coisa para entregar, o que eu vou entregar para Deus? Entregue tudo sem reserva. O Senhor está dizendo, meu filho, entregue o seu coração. Hoje é dia 23 de julho. Entrega o seu coração ao Senhor. Entrega, confia nele. Entrega toda a sua vida, entrega aí seus filhos, entrega seu esposo, sua esposa, entrega seu futuro, entrega a sua empresa, entrega seus negócios, entrega seu trabalho, entrega tudo nas mãos de Deus. Entrega para Deus também os problemas, as coisas que têm afligido o seu coração. Muitas pessoas dizem assim, eu vou ajeitar isso, ajeitar aquilo, depois eu vou buscar o Senhor. Dizem assim, né? Depois eu vou para a igreja. Depois eu vou para a igreja. Depois eu vou abandonar isso, abandonar aquilo, ajeitar isso, ajeitar aquilo, depois eu vou para a igreja. Não, faça isso hoje. Entrega tudo para Deus de uma vez. Não precisa você esperar alguma coisa acontecer. Tenha uma atitude de entrega. Deus olha para você e diz, meu filho, dê-me o seu coração. Um segundo ponto aqui desse nosso devocional de hoje, a segunda parte do versículo diz, mantenha os seus olhos em meus caminhos. Os nossos olhos, eles são a janela da nossa alma. Ele nutre a nossa alma, alimenta a nossa alma, aquilo que nós olhamos, aquilo que nós admiramos, ou talvez aquilo que alguns odeiam ao olhar. Os nossos olhos, por ele entra a santidade, mas por ele também entra a imoralidade. Por ele entra a generosidade, por ele entra também a ganância. Os nossos olhos precisam ser santificados por Deus. Nessa manhã eu quero desafiar você a colocar os seus olhos no lugar certo. Para onde você está olhando? Talvez você está olhando para a tempestade. Talvez você está olhando para as lutas, para as dificuldades. Talvez você está olhando para pessoas que entristeceram o seu coração. Talvez você está olhando para as pendências, para as dívidas, para os medos. Talvez você está orando para aquelas pessoas que foram violentas, ignorantes com você. Está na hora de você colocar o seu olhar naquele que é o seu Senhor e o seu Salvador, Jesus. Está na hora de você colocar o seu olhar naquele que é o nosso resgatador, daquele que cuida de nós, que nos fortalece, que nos abençoa. Mantenha os seus olhos no Senhor. Não dá para não falar do apóstolo Pedro, um jovem ainda, né, dentro do barco, no meio de uma tempestade, com os seus amigos, também discípulos de Jesus.
ao ver um homem andando sobre as águas no meio daquela tempestade, ele não identificou, a não ser quando chegasse muito perto, que era Jesus. Ele pede para Jesus para ir até ele. Ele tem coragem de pisar para fora do barco. É um jovem corajoso que ainda está alimentando a sua fé, crescendo em fé, mas um homem corajoso, um jovem corajoso. Ele pisa para fora do barco e ele começa a andar sobre as águas. Ele está com seus olhos fixos em Jesus. Mas de repente, ele tira o olhar de Jesus e ele coloca o olhar na tempestade. Talvez hoje você está aqui e o seu olhar está fixo em Jesus. Você está olhando para Ele. Eu vou olhar bem para essa câmera aqui, ó. Talvez você está olhando para Ele fixo, segurando nas suas mãos. Mesmo que tenha uma grande tempestade ao seu redor, você está firme. Mas se você tirar o olhar por um minuto, você começa a afundar. Essa é a hora de você fixar o seu olhar em Jesus. E a lembrança aqui da palavra para você e para mim é: não vamos tirar os nossos olhares de Jesus. Você, como um servo de Deus, como um filho de Deus, não tire o seu olhar de Jesus. Diante das pressões, das dificuldades, das lutas, das tempestades, não tire o seu olhar de Jesus. Diante do chamado que Deus fez a você, dizendo: vem para fora do barco. Diante do chamado que o Pai fez para você, não tire os seus olhares, o seu olhar de Jesus. Mantenha o seu olhar naquele que é o seu Senhor e o seu Salvador. Mantenha o seu olhar naquele que pode te salvar, naquele que pode te transformar, naquele que pode te fortalecer, naquele que pode te proteger, naquele que pode te fazer prosperar. Mantenha o seu olhar nele. Mantenha o seu olhar fixo no Senhor. Hoje é dia Juliana, Divina, a Luciene, a Alba, o Militão, de manter os olhares firmes em Jesus. Interessante que tem muitas pessoas que vão surgir no nosso caminho que vão dizer para você: olha, tira aí seu olhar de Jesus. Eu tenho outra coisa para você. Ou então, como a mulher de Jó: olha, amaldiçoa o seu Deus e morra. Vai ter muitas pessoas no meio do caminho que vão fazer de tudo, muitas vozes que farão de tudo para tirar você dos caminhos do Senhor. Não saia dos caminhos do Senhor. Não saia nem um milímetro do caminho do Senhor. Não desvie o seu olhar do caminho do Senhor. Não tire o seu olhar dos olhos de Jesus. Interessante que quando a gente olha nos olhos de alguém, quando nós olhamos nos olhos de alguém, nós conseguimos perceber em alguns momentos o que está dentro do coração dessa pessoa. Interessante que quando a gente olha para os olhos de Jesus, nós conseguimos sentir pelo que o coração dele está batendo. Nós conseguimos sentir pelo que o coração de Jesus está batendo. Qual é o desejo do coração de Jesus? E a palavra é muito clara para nós ao dizer que o desejo do coração de Deus é que todos sejam salvos. É que todos recebam a salvação. Esse é o desejo do coração de Deus. Nós estamos aqui orando diariamente por conversões. E aqui eu quero falar não só com uma pessoa, eu quero falar aqui com a igreja. Você aqui como um filho de Deus, como igreja do Senhor. Eu quero falar com você. Nós precisamos, igreja, levantar uma força evangelística. A igreja precisa de coragem para evangelizar.
de coragem para sair do barco e ir até outras pessoas, compartilhar o amor de Deus, ir até famílias, vidas, amigos, evangelizar com a palavra, orar com essa pessoa, convidá-la, seja para um culto, para uma reunião, para um grupo, para uma célula, para uma oração, convidá-la para estudar a palavra conosco, convidá-la para fazer um devocional conosco, ministrar o coração dessa pessoa. A igreja precisa levantar uma força evangelística. Nós estamos aqui com 100 acessos ao vivo. Nós temos aqui centenas de pessoas, muitos estão aqui em família. E aí você que está aqui hoje, Deus está chamando você para você levantar uma força evangelística aí onde você está. Deus está chamando a sua igreja para não tirar o olhar dele e para se levantar como um farol que aponta o caminho e que leva outras pessoas para um lugar seguro, para um lugar de salvação. Em nome de Jesus. Nós vamos ter um tempo de oração agora. Eu quero orar junto com você, eu quero orar por você. Nós queremos orar, nós vamos orar por outras pessoas. Vamos orar também por pessoas que nós queremos muito que elas se entreguem, que elas se convertam, que elas conheçam ao Senhor. Nós vamos orar por essas pessoas também, colocá-las diante do Senhor, diante de Deus, em oração e clamar pelas suas vidas. Nós vamos orar, queridos, também, pelos seus negócios, o seu trabalho. Vamos orar pela sua saúde, vamos orar pela sua cidade. Vamos interceder aqui por você, pela sua família. Podem colocar aqui seus pedidos de oração para nós estarmos orando. Eu estou nesses dias anunciando, para você não tirar de vista, agora em setembro eu vou fazer o lançamento do Devocional 2026. Vou começar a distribuição desse devocional. Então você que está aqui, participa junto com a gente. Olha a capa que você escolheu, que bênção. Esse vai ser o devocional de 2026, muito especial. Agora em setembro a gente começa a distribuição dele. Você já vai poder adquirir o seu, reservar os seus. E a gente vai começar a mandar para o Brasil inteiro, vai ser uma bênção. Até o final do ano serão milhares de devocionais para a glória de Deus. Você que porventura quer representar aí, ser um representante na sua igreja, receber os devocionais e se responsabilizar por eles, é só você falar comigo, a gente vai organizar isso. Esse ano que vem nós vamos ter algo diferente. Eu estou criando um material para crianças pintarem. Hoje as crianças gostam muito de pintar, minhas crianças gostam muito de pintar. E a gente está criando um caderninho de pintura baseado no devocional. Então, um dia da semana, eu separei o dia do domingo, eu peguei o desenho referente à história do domingo de cada semana do ano de 2026 e criamos desenhos. Qual a intenção? Fazer devocional com as crianças. Ali tem um versículo bíblico, tem o desenho para ele pintar, é um tempo em família. Então você também vai ter a oportunidade, é um outro material devocional para crianças, tá? Os avós, as mamães, os papais vão poder investir na vida dos filhos. Vai ser um material bem acessível, que a gente vai compartilhar aí com vocês. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Então orem por isso também, meus queridos. Queria pedir que vocês orassem por isso. Orem por esse projeto, em nome de Jesus. Muito bem, vamos ver os pedidos aqui. Muitos pedidos, né? A Ana Mello aqui. Ana, eu não esqueci de você, tá? Vou te mandar uma mensagem assim que acabar o devocional. A Ana de Cafelândia, eu vou mandar uma mensagem para você, pra gente se organizar, visitar sua família, tá? Outros pedidos aqui, famílias, conversão,
Olha, vários pedidos. Estou lendo aqui os pedidos para a gente orar junto. Muito bem. E aí eu vou fazer um convite para você. Vamos orar juntos? Vamos ter esse tempo de oração juntos? Queria que você, onde você estiver, escolhe também um pedido de oração de alguém. Vamos orar por essa pessoa. Coloca essa vida aí na mão de Deus. Ora por ela. Talvez você nem a conheça, mas Deus a conhece. E o Senhor está fazendo uma obra na sua vida, em nome de Jesus. Pai, eu entrego nas Tuas mãos todos esses pedidos. Senhor, é o pedido do Teu povo, da sua família, dos seus filhos. Eu entrego no Teu altar, Senhor, confiante que o Senhor está ouvindo todas as nossas orações. Não há oração que o Senhor não esteja ouvindo. Todos os nossos pedidos estão sendo ouvidos pelo Senhor. Eu quero nesse momento orar especialmente pelo Samuel, Senhor, que está aguardando esse transplante do coração. Quero pedir ao Senhor que o abençoe, Deus. Que o Senhor derrame sobre ele a Tua bênção. Senhor Deus, eu quero orar por aqueles também que estão enfermos, enfrentando enfermidades, câncer, lutas, dificuldades na sua saúde. Eu quero declarar sobre eles a Sua bênção, Senhor. Quero declarar, Senhor Deus, a cura sobre a vida deles. Quero entregar nas Tuas mãos as famílias que estão aqui. Que o Senhor venha abençoar cada uma das famílias e sustentá-las debaixo da Tua graça. Que o Teu amor seja liberado sobre os Seus filhos. As vidas, Pai amado, que estão no nosso coração, aquelas que nós estamos orando pela conversão delas, nós queremos declarar, Senhor Deus, em nome de Jesus, chegou o tempo, Senhor Deus, delas se entregarem para Ti. Nós profetizamos isso. Oramos pelas cidades aqui representadas, oramos pelas igrejas, oramos, Pai amado, por cada família, pelos filhos, Pai amado, que estão aqui. Senhor Deus, aqueles nossos netos, abençoa as empresas, os negócios, libera prosperidade sobre o Teu povo, traz livramento, Pai amado, traz proteção, traz cuidado, Senhor, em nome de Jesus. Que a Tua presença venha sobre a vida de cada um dos Teus filhos nesse momento. Nós oramos, entregamos diante do Senhor, consagramos o nosso dia a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe muito você. Nós se vemos amanhã, 6h59 da manhã. Convida mais alguém para estar com a gente. E se essa mensagem falou o teu coração, também compartilha com outra pessoa. Abençoa a vida de mais alguém. Em nome de Jesus. Tenha um ótimo dia.